não se considera fundamentada a decisão, sentença ou acórdão que 1. Se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. 2. Empregue... Esse ponto aqui é interessantíssimo. Empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência ao caso. Imaginem o juiz que diz o seguinte: olha, verifico que estão presentes os requisitos, porquanto o autor agiu de boa-fé. Mas agiu de boa-fé como? Como é que o réu pode compreender em que consiste essa boa-fé do autor? Ah, verifico que o autor agiu de boa-fé, portanto estou deferindo a tutela antecipada. Então, empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Né? Na Justiça Federal, nós sabemos que existem aquelas dezenas, centenas, milhares de casos que comportam uma decisão única. Mas vejam que esse dispositivo ele vem casado com uma proposta do Código de dar solução, uma solução única para casos múltiplos repetitivos. Eu vou falar um pouco mais à frente, embora não seja do meu tema, não seja do processo do conhecimento, me parece que é importante dar uma pincelada no incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, por que eu estou lendo esse dispositivo? Porque numa casa de magistrados é importante destacar aqueles dispositivos que dizem respeito ao dia a dia dos senhores e das senhoras, né? De modo que, para justificar aquilo que eu dizia em relação ao inciso 3, quando uma sentença, uma decisão invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, por que eu disse que esse dispositivo está casado com uma outra questão que é muito importante, talvez essa seja a cereja do bolo do projeto do novo Código, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós, durante a discussão e elaboração do projeto, um dos pontos mais marcantes de toda a nossa discussão foi que solução nós deveríamos dar para os conflitos de massa. O Conselho Nacional de Justiça divulgou recentemente uma lista dos 100 maiores litigantes do país. Estão lá INSS, Caixa Econômica Federal, União, Estado de São Paulo, Estado do Rio Grande do Sul, parece que está entre os maiores também. Enfim, por que esses são os maiores litigantes? O que eles têm em comum? Eles têm em comum o poder de gerar, com uma única penada, com uma única canetada, prejuízo em milhares, se não milhões de pessoas. Né? O INSS, com um mero normativo, causa prejuízo a milhões de beneficiários. O fisco, com uma única instrução da Receita Federal, causa prejuízo a milhões de contribuintes. Uma telefônica, com uma única cláusula contratual, traz prejuízo para milhões de assinantes. De modo que nós vivemos um momento de sociedade de massa. Portanto, essa sociedade de massa nos traz a massificação dos conflitos, e a massificação dos conflitos leva à massificação das demandas judiciais. E demandas judiciais de massa precisam ser tratadas em atacado, não em varejo. Esse foi um dos pontos centrais dos nossos trabalhos na comissão. Como apresentar soluções para conflitos de massa? Como deixar que o magistrado forneça soluções de atacado para problemas de atacado? Como permitir que o magistrado deixe de agir artesanalmente, em conflitos que envolvem milhares, se não milhões de pessoas?
E o formato que nós encontramos foi justamente o do incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente foi inspirado no modelo alemão, uma lei que foi aprovada pelo parlamento alemão para vigorar apenas 5 anos, porque havia um problema crônico no judiciário daquele país em relação ao mercado de capitais. E no mercado de capitais, naquela questão específica, era necessário que uma decisão piloto valesse para, ou uma causa piloto servisse de paradigma para todas as demais, todas as milhares ou milhões de causas idênticas, para evitar um assoberbamento do judiciário, algo que vocês convivem todos os dias na Justiça Federal. E nós buscamos nesse modelo alemão aquilo que é a principal novidade do projeto do novo Código de Processo Civil. Como funciona esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Muito simples. Existe uma demanda tramitando em primeiro grau, ou existe um recurso tramitando perante o tribunal, ou o juiz de ofício, percebendo que aquela demanda tem potencial para se multiplicar em muitos outros casos, e que essa multiplicação pode gerar grave insegurança jurídica, porque pelo risco de coexistência de decisões conflitantes. Então, ou o juiz de ofício, ou as partes interessadas, ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Vejam que nós colocamos um leque de legitimados bastante largo. Qualquer um deles pode suscitar a instauração do incidente perante o tribunal. A competência originária para julgar, para admitir e julgar o incidente é do tribunal, por seu órgão especial ou pelo seu pleno. Instaurado o incidente, ou melhor, suscitado o incidente, o presidente do tribunal distribuirá a um dos desembargadores que compõem o órgão especial ou o pleno, e esse desembargador fará o juízo de admissibilidade e levará para a sessão. Na sessão, 2 resultados possíveis. Ou o incidente é admitido, e aí eu vou dizer o que acontece, ou ele será inadmitido e o processo volta a correr normalmente. Mas se o incidente é admitido, na mesma sessão, o presidente determina a suspensão por 180 dias de todas as demandas que tratem daquela mesma questão de direito. O que eu quero dizer com isso? Que todas as causas em primeiro grau e todos os recursos em segundo grau que eventualmente discutam aquela questão jurídica ficarão paralisadas durante 180 dias para que o tribunal dê a solução para aquele ponto específico. Por exemplo, deve ou não deve incidir COFINS sobre atividade de profissional liberal? Essa questão específica, enquanto ela estiver submetida ao exame do tribunal, todas as causas em tramitação sob a jurisdição daquele tribunal ficarão suspensas pelo prazo de 180 dias. E por que nós colocamos o prazo de 180 dias? Porque não há, como todos nós sabemos, que os prazos para o judiciário são prazos impróprios, a comissão considerou que esse prazo de 180 dias é um prazo razoável para se decidir uma questão jurídica, já que não há testemunhas a serem ouvidas, não existem provas a serem produzidas, basta discutir e concluir algo a respeito de uma tese. Mas, apesar de ser um prazo razoável, o tribunal poderia se sentir tentado a levar mais tempo que isso. E aí nada melhor do que a ameaça de volta da tramitação dos 100 mil, 150 mil casos idênticos para apressar o julgamento desse incidente. Então, o instrumento de pressão que existe sobre o tribunal é justamente o prazo de 180 dias. Nós, claro que esse prazo não é peremptório, não é absoluto. Esse prazo pode ser renovado mediante decisão fundamentada do relator, mas ele precisa fundamentar, precisa dizer por que está extrapolando o prazo de 180 dias e quanto tempo mais precisa para concluir o exame do incidente. E de modo que quando o tribunal
concluir esse exame do incidente, essa tese jurídica deverá ser aplicada por todos os juízes, todos os desembargadores vinculados àquele tribunal. Vejam, o Arthur me perguntava, o doutor Arthur me perguntava hoje, um pouco antes de nós virmos para cá, se isso não representaria um efeito vinculante. E a resposta é sim, isso é efeito vinculante. Da mesma forma que existe efeito vinculante com relação à técnica do full bench. Quando o tribunal declara a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo, precisa desmembrar o julgamento, vai para o órgão especial pronuncia a inconstitucionalidade e volta para a turma apenas aplicar aquele entendimento ao caso concreto. É a mesma técnica que nós utilizamos no incidente de resolução de demandas repetitivas. O tribunal decide a tese jurídica e devolve para que o juiz julgue a caso. O juiz continua sendo o juiz natural da causa, mas o que ele não pode é ter um entendimento diverso daquele firmado pelo tribunal. Alguém poderia ponderar, mas isso vai, ou pelo menos, existe o risco de se cristalizar, de se paralisar a jurisprudência, que precisa ser viva. E aí eu respondo, não, porque nós, no mesmo capítulo que trouxemos o incidente de resolução de demandas repetitivas, nós trouxemos a obrigatoriedade de os tribunais regulamentarem um incidente de revisão de sua jurisprudência com uma ampla legitimidade para requerer, em procedimento autônomo, né, e com uma ampla legitimidade para requerer a revisão de jurisprudência, inclusive podendo ser suscitada por magistrados de primeiro grau. Então, nós, de alguma maneira, nós democratizamos o procedimento de revisão de jurisprudência. De modo que aquilo que poderia ser um ponto negativo decorrente da vinculação do incidente de resolução de demandas repetitivas é contrabalanceado por essa regra de revisão de tese. Eu gostaria de destacar ainda, até porque esse era um ponto fora do meu tema, mas retornando ao meu tema, eu gostaria de destacar que a comissão buscou trazer para o projeto do Código aquilo que há de mais moderno em matéria processual mundo afora, né? E uma das grandes novidades que o Brasil vem acolhendo nos últimos tempos é justamente a participação do amicus curiae, né? O amicus curiae, cuja existência se justifica devido ao fim daquele dogma da sabedoria divina do juiz, que tudo sabe, tudo tem condições de decidir. Todos nós sabemos que, com a complexidade no mundo de hoje, é muito comum o magistrado se deparar com uma questão que precisa que ele vai precisar de um auxílio técnico para melhor compreender as questões que estão em jogo. E não se trataria aí propriamente de produção de prova pericial, mas apenas de um auxílio direto. Então, nós positivamos a atuação do amicus curiae, dizendo que tanto o juiz de ofício pode convocar o amicus curiae, quanto as partes podem solicitar, assim como o próprio amicus curiae pode requerer a sua admissão. Mas nós estabelecemos duas premissas em relação à atuação do amicus curiae. Primeira delas, o amicus curiae, diferentemente do assistente, ele não pode recorrer, né? Se ele é amigo da corte, ele não pode recorrer, né? Ele está ali para prestar informações ao juiz, né? E não para recorrer da decisão do juiz. Quem tem que recorrer são as partes, eventualmente os assistentes, não o amicus curiae.